ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos louvor. Hajime minasan, o genki desu ka? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade sobre o Reino Prometido. Hoje nós vamos falar sobre o centro da cidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre o centro da cidade. E se Deus permitir, nós vamos falar o melhor de tudo. Já estamos encerrando. Só falta 2 mensagens sobre o Reino Prometido, que é sobre o centro da cidade. E a melhor parte de tudo isso aí. Aí depois vou fazer um resumão de tudo. Para nós usarmos como texto base, nós iremos usar 2 referências bíblicas do livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No mesmo livro, no seu último capítulo, capítulo 22, versículos de número 1 e versículos de número 2. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos seguir alguns padrões que eu já segui nas mensagens anteriores, tentando entender, tentando compreender esta passagem bíblica do capítulo 22, versículo 1 e 2, principalmente sobre a questão da árvore da vida, essa questão maravilhosa que o Senhor Jesus me mostrou devido à minha intenção de entender, de querer entender, de querer compreender, essa minha curiosidade, essa minha busca que eu fui atrás, corri, e o Senhor achou misericórdia em mim e achou benevolência em mim e me trouxe essa revelação, esse entendimento, e isso vai ficar mais fácil, até mesmo o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a compreensão, quando nós falarmos um pouco sobre outras versões de Bíblia, porque cada Bíblia geralmente tem uma versão, ela fala sobre a mesma coisa. Quando fala diversão, ela não estou falando de diversão de se divertir no parque, estou falando de uma versão diferente da outra, de uma versão diferente da outra, né? Não estou falando de versão, estou falando de versões, né? Elas, não é que a Bíblia ela tem uma versão diferente, é que as palavras que estão nela são palavras que podem ajudar mais no entendimento e a compreensão, diferenciando algumas palavras. Por exemplo, palavras que eram usadas na década de 90, muitas palavras não são usadas mais hoje. Muitas palavras que foram usadas no final do século XX, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, hoje nós não temos conhecimento do significado dessas palavras e muitas das vezes nós precisamos de um dicionário, para ler o que significa essas palavras, em que contexto encaixar, né? Então hoje no século XXI, no ano 2023, muitas vezes nós precisamos de um dicionário para entender certas palavras que eram usadas no ano 80, 90, que nós não compreendemos, que nós não aprendemos, que nós deixamos de usar essas palavras, deixaram de ser circuladas, deixaram de ser faladas, né? Mais no meio do povão mesmo. E conforme a diminuição de usar esses vocabulários,
a gente desconhece o significado e muitas vezes a gente precisa de um dicionário, né, para poder entender. Por isso que tem as versões na linguagem de hoje, a versão contemporânea. É isso daí, a versão na linguagem de hoje, a versão contemporânea, são algumas palavras que têm o mesmo significado, mas são mais fácil compreendidas com mais palavras mais simples, são mais fácil entendimento, mais fácil compreendimento, usada como a gente conhece atualmente do que com as palavras que eram usadas antigamente. Apesar do significado ser o mesmo, a origem ser a mesma, tem o mesmo significado, ela tem a palavra, a estrutura da palavra, a construção da palavra com as vogais e as consoantes são diferentes. Muitas vezes é difícil de pronunciar, de compreender o seu real significado. É por isso que a versão atualizada de algumas palavras ajuda. Por isso que é bom dar uma olhada em algumas versões diferentes. Não que a Bíblia tem uma versão diferente da outra. Uma fala, no livro de Mateus fala de Jesus, mas depois de Mateus não fala mais de Jesus. Não é isso. Não estou falando que as versões se contradizem. Não estou falando que não é a mesma palavra. Não estou falando que não é a mesma palavra. A palavra é a mesma. A essência do evangelho é o mesmo. A essência do cristianismo é o mesmo. Isso aqui é imutável. Independente das palavras que foram utilizadas, se são palavras mais simples ou palavras de alto escalão, palavras mais cultas, palavras mais refinadas, não vai alterar a essência da verdade que está aqui. Por isso, muitas das vezes é necessário nós olharmos algumas versões diferenciadas para termos algum entendimento e compreensão, né? E quem dá o entendimento é o Espírito Santo, quem dá a compreensão é o Espírito Santo. E muitas das vezes ele só dá a quem busca, a quem procura. A sabedoria dada a quem procura, a quem busca. Se você não procura, se você não tem curiosidade de querer se aprofundar nas Escrituras, você sempre vai viver no raso. Mas quem quer viver as profundezas do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, Deus vai revelar coisas extraordinárias, né? Então, a cidade maravilhosa da qual nós já falamos, que é uma cidade gigantesca, feita de ouro puro, límpido como cristal, que tem um muro gigantesco em sua volta. Essa cidade magnífica, poderosa, maravilhosa, né? Com mais de 2.220 quilômetros de altura, com mais de 2.220 quilômetros de largura, com mais de 2.200 quilômetros de profundidade. Ela é gigantesca, ela é feita de ouro, cheia de ouro, riquíssima. As riquezas do muro feito de jaspe, com 12 fundamentos, as riquezas com os fundamentos cavejados de pedras preciosas, né? E nós vamos falar agora sobre o centro da cidade, né? Vamos mencionar um pouquinho sobre o centro da cidade. Então, para falarmos sobre um pouquinho o centro da cidade, eu vou trazer a versão do Apocalipse, capítulo de número 22, versículos de número 1 e versículos de número 2, que foi um dos textos base. Eu vou trazer aqui em outras versão Bíblia de Jerusalém, diz assim: mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e de outro lado do rio, há uma árvore da vida que frutifica. De um a outro lado do rio, há árvores da vida. Essa versão diz que há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto de cada mês, e suas folhas servem para curar as nações, né? Porque eu quis entender o seguinte: a árvore está no meio da praça. E tem o rio da vida que também flui pelo meio da praça, né? E a árvore está plantada ali, perto do rio, entre o rio da praça, né? E a versão que nós lemos de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, deixa claro que é uma árvore só. Não é mais de uma árvore, é uma árvore só que está no meio do paraíso de Deus. Que nós já lemos, que é a Santa Cidade, que nós já sabemos, né? E Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2, às vezes deixa claro como entender
é uma árvore, é duas árvores, como ela está plantada, qual é a formação, qual é a ligação, como que tá esse negócio, eu quero entender. A nossa mente às vezes quer criar, quer imaginar. Se você tem uma mente criativa, que gosta de criar e imaginar, você fica meditando e pensando como que é esse negócio, né? É uma árvore da vida e ela tá tanto de um lado quanto do outro lado do rio. É uma árvore que tá tanto de um lado do rio, tanto do outro lado do rio. Como que isso aqui funciona? Como que é esse negócio? E na versão da Bíblia de Jerusalém, deixa um pouco, dá se entender que não é só uma árvore, são duas árvores. Em outras versões dá para entender que são várias árvores, mas na verdade é uma árvore só e nós vamos entender e compreender com as outras versões que eu vou trazer aqui para você e vou deixar mais explicadinho para a glória de Deus. Versão Bíblia de Estudo do Guerreiro diz assim: então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Guarda isso aqui, que depois nós vamos trabalhar um pouco mais, né? Depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Agora a versão King James atualizada, a versão King James atualizada diz: então um anjo me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, que translúcido como cristal, olha que palavra bonita, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da praça principal da cidade. De uma e de outra margem do rio estava a árvore da vida, que promove 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Bíblia de Estudo Vida. A versão é o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para curar os povos. Versão Bíblia de Estudo Temas em Concordância diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Que expressão maravilhosa! De cada lado do rio estava a árvore da vida. Frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Glória a Deus. Versão Bíblia Caminho. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade, em que cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e suas folhas servem para curar as nações. Versão Bíblia em Linguagem Contemporânea, de Eugene H. Peterson, né? A Bíblia de Linguagem Contemporânea de Eugene H. Peterson.
A Bíblia diz assim: então um anjo me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal. O rio flui do trono de Deus e do Cordeiro, direto para o meio da rua. Que versão maravilhosa! A árvore da vida estava plantada em cada lado do rio, produzindo 12 tipos de fruto, um fruto maduro por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. E a última versão que eu quero trazer é a versão Bíblia Teb, a versão Teb da Bíblia. Diz assim: ele mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como cristal, que jorrava do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e dos dois braços do rio, olha essa expressão, dos dois braços do rio, há uma árvore da vida que frutificam 12 vezes. Cada mês ela dá seu fruto e a sua folhagem serve para curar as nações. Nós vemos aqui que trouxemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versões diferentes que falam sobre a mesma coisa. Sobre o rio, sobre o trono, sobre a árvore, sobre o centro da cidade, sobre a praça da cidade. Nós vamos trazer aqui agora algumas palavras-chave. Essas palavras-chave vai nos ajudar a entender e a compreender algumas coisinhas desse texto da qual nós lemos de Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 1 ao número 2, que fala sobre o centro da cidade. Glória a Deus. A primeira palavra-chave que eu quero destacar é no meio da praça, de um a outro lado do rio. No meio da praça, de um a outro lado do rio. A outra palavra-chave é no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio. Terceira palavra-chave que eu quero destacar, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio. Mais uma frase, ou palavra-frase que eu quero destacar, palavras-chave que eu quero destacar é: e que passa no meio da rua principal da cidade, de uma a outra margem do rio. Que passa no meio da rua principal da cidade, de uma a outra margem do rio. Outra palavra-chave que eu quero destacar: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio. Veja bem, no meio da rua principal, de cada lado do rio. Outra palavra-chave que eu quero destacar, que passa no meio da rua principal da cidade, em que cada lado do rio está a árvore da vida, e que passa no meio da rua principal da cidade, e de cada lado do rio está a árvore da vida. Olha que versão maravilhosa, irmão. Quero que você grave mais essa aqui. Eu vou até repetir ela daqui a pouco. Penúltima diz assim: direto para o meio da rua, direto para o meio da rua, plantada em cada lado do rio. Direto para o meio da rua, plantada de cada lado do rio. A última diz: no meio da praça da cidade e dois braços do rio, há uma árvore da vida. No meio da praça da cidade e dos dois braços do rio, há uma árvore da vida. Irmão, essa última versão que nós lemos, que é a versão da Bíblia Teb. Quando eu li esta versão, eu recebi um flash na minha mente, é como se eu tivesse sentido aquela luzinha de... Quando aparece uma luzinha acesa na cabeça, quando aparece uma lâmpada acesa na cabeça, plim, eu percebi uma coisa, que pode ser
é uma imaginação, e dá até para ser uma ilustração, que no meio da cidade, nós já sabemos que a cidade maravilhosa de ouro, no meio da praça, no meio do jardim, e nós sabemos que é uma árvore só. Algumas versões dá a entender que são mais de uma árvore, que são duas árvores, que são várias árvores, que está no plural. Mas como nós lemos Apocalipse, capítulo de número 2 e versículo de número 7, nós sabemos que a árvore da vida, ela é uma só, e não é uma simples árvore, é a árvore da vida, é uma mega árvore, é uma árvore colossal. Se a cidade tem a mais de 2.200 quilômetros de altura, a árvore da vida com certeza deve ser muito maior que a cidade. Certeza que essa árvore que está sentada no meio, que está plantada no meio do jardim, tenho certeza que ela é muito mais colossal, muito mais enorme que a própria cidade. E a sua robustez, o seu diâmetro, a Bíblia não fala sobre a altura da árvore, nem sobre a sua robustez, nem sobre o seu diâmetro, mas com certeza deve ser uma árvore colossal, gigantesca, maravilhosa. Porque as frutas desta árvore, ela alimentará todas as nações. Todos os povos serão alimentados pelas frutas desta árvore. Essa fruta vai produzir ininterruptamente, eternamente. Esta árvore irá trazer frutos. Todo mês, todo ano, eternamente, durante a eternidade, esta árvore irá produzir frutos. E esses frutos irão alimentar milhões e bilhões de pessoas durante o mês inteiro, desde Adão e Eva até o final do milênio. Todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida, desde Adão e Eva até o final do milênio, todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida, estará na cidade santa, estará no novo céu e na nova terra, e os frutos dessa árvore irá alimentar todos esses povos durante o mês inteiro, todos os meses, eternamente. Algumas versões dá para entender que são duas, mas de uma, na verdade, é uma árvore só. É uma árvore só. Nessa versão da Bíblia Tab me deu a entender que é o seguinte: o rio passa pelo meio da praça. O rio flui do trono de Deus. O trono de Deus estará lá no meio da praça. Ou melhor, o trono de Deus estará na cidade. O trono de Deus e do Cordeiro. E do trono de Deus sai um rio límpido como cristal, água cristalina, maravilhoso. Nós temos água cristalina nos dias de hoje. Nós vamos alguns rios, alguns riachos com água tão pura, tão clara como cristal, que você olha e você enxerga o fundo. Você olha, nossa, deve ser raso, deve ter o quê? Uns 5 a 6 metros de profundidade, uns 7 metros de profundidade, e você vê o fundo, a coisa mais linda, a coisa mais bela, você vê os peixes nadando lá no fundo, você vê como é claro, como é transparente, e este rio que flui do trono de Deus é muito mais clara, muito mais límpida, muito mais transparente, que este rio não tem igual, e flui do trono de Deus, que sai do trono de Deus, corta pela cidade, pelo centro da cidade, e alcançará todo o novo céu, toda a terra, toda nova terra será alcançada por este rio, que flui do trono de Deus, passa pela cidade, irá alcançar toda a terra. E nesta versão dá-se a entender que existem dois braços, é um rio, ele vem com o único braço do trono de Deus, braço do rio, ele sai um único braço do trono de Deus, e vai fluindo como um único braço até o centro da cidade, aonde está plantada a árvore. E ali onde está plantada a árvore, o rio se destaca em dois braços, e depois fecha de novo em um único braço, e vai para
o restante das nações. Ou seja, ele flui em um único braço. Quando ele chega, ele se divide em dois braços e se conecta em um de novo. Então, aqui, digamos que aqui está a praça. Daqui flui o trono, o rio. O rio vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Daqui a pouco ele se divide em dois braços e depois se encontra em um único braço de novo e vai. E ali está plantado no meio a árvore. E ali o rio serve ali para alimentar a árvore. E eu até fiz um desenho muito mal feito, porque eu não sei desenhar. Eu sou um péssimo desenhista. Eu consigo até imaginar, mas para desenhar eu não consigo expor. Eu não tenho habilidade para expor isso daí. Mas a árvore está plantada, então tem um rio que deságua do trono de Deus, que é um único braço. Depois ele se divide em dois braços, fecha em um braço de novo, e depois deságua em vários braços. De fora da cidade, ele se divide em vários braços para alcançar o novo céu e a nova terra, do novo céu, da nova terra, essa nova terra onde nós habitaremos, que será eterna. Esse é o meu primeiro pensamento. Ou seja, na verdade, esse foi o meu segundo pensamento que eu consegui tendo essa versão da Bíblia Teb com essa última palavra-chave que eu trouxe em destaque. Mas pode ser uma coisa muito mais maravilhosa e muito mais gloriosa. Pode ser um outro jeito. Só tem dois jeitos, das duas uma. Ou é dessa versão que ele deságua em dois braços, depois fecha. Ele abre em dois e depois fecha ali, no meio ali, para fazer o contorno da praça onde está a árvore da vida. Então vai ter ali uma ponte para a gente atravessar, né? Eu imaginei assim. Depois eu vou trazer essa bênção aqui, esses desenhos, para deixar um pouco mais claro, para a glória de Deus. E eu peço para os irmãos que quando ver meu desenho não dê risada não, porque eu desenho mal pra caramba. E o outro que eu não consegui ilustrar muito bem, eu não consegui ilustrar de jeito nenhum, eu vou mostrar mesmo assim mesmo, apesar de ser um pouco vergonhoso, mas ainda vou mostrar da mesma maneira. Ele é o rio fluindo do trono de Deus, que vai até o centro da cidade e tem a árvore ali plantada. Uma das versões diz que a árvore da vida está plantada de uma a outra margem do rio. É o que diz aqui. E que passa no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio está a árvore da vida. Ó, de cada lado do rio está a árvore da vida. Aqui está no singular, não está no plural. Em outra versão diz que de um a outro lado do rio está plantada a árvore. Ou seja, de uma margem a outra margem está plantada. A árvore está plantada de uma a outra margem do rio. A árvore está plantada de um a outro lado do rio. Ou seja, de cada lado do rio está plantada. E é isso que me dá a entender que essa árvore ela é mega colossal. Pelo seguinte motivo. As raízes, deixa eu ver se eu consigo expor aqui. E se alguém que é especialista em desenho quiser fazer essa ilustração por papel ou até um desenho digitalizado, né? Quiser fazer essa ilustração, tentar expor ilustradamente essa ideia que eu vou tentar expor aqui. As duas ideias, né? A segunda ideia, que é a primeira, que é a segunda que eu estou contando, mas é a primeira ideia que veio na minha cabeça, quando eu estava estudando para tentar entender esse negócio do rio e da árvore, esse mistério do rio e da árvore, é o quê? A árvore está plantada, a árvore ela é tão gigante, a árvore ela é tão colossal, que uma das raízes está à esquerda do rio, outra das raízes está à direita do rio, e outras raízes estão enfincadas dentro do próprio rio. É isso mesmo. O rio está fluindo pelo centro da cidade e está aí desaguando. E está indo. E a árvore, e esse rio tem uma margem. Tem duas margens. Tem as duas margens que envolvem o rio.
E esta árvore gigante, esta árvore da vida, me faz entender que ela é tão gigante, tão colossal, que as raízes dela estão enficada de uma banda, de outra banda e no centro do rio. A árvore ela é tão colossal que ela está plantada no centro da cidade e o rio passa por baixo da árvore. Ou seja, as raízes da árvore tanto estão nas margens deste rio, quanto estão dentro do rio, focadas dentro do rio, plantadas dentro do rio. As raízes plantadas ali, tá passando o rio. Vamos dizer que aqui é uma margem, aqui é outra margem, aqui é o rio. E a árvore está plantada. As raízes estão tanto à esquerda quanto à direita e no centro do rio, ali localizado. Então, esse é um dos mistérios. Na verdade, quando eu estava tentando entender, foi do meu primeiro pensamento. Tentando entender e compreender, até a Bíblia até me deu a intenção que pode abrir em dois braços, que pode dar uma facilitada ao entendimento também, que pode abrir para dois braços e continuar. Mas, irmão, é apenas uma ilustração de um pregador. Um entendimento simples, segundo as informações que nós temos aqui. É até difícil às vezes de entender, de compreender, difícil de explicar, porque é glorioso demais, é misterioso demais, irmão, é maravilhoso. A árvore está plantada no centro e passa o rio, ou seja, o rio flui e as raízes dessa árvore estão conectadas diretamente com este rio. Enquanto algumas das raízes estão conectadas às suas margens, as raízes centrais da árvore, dos troncos centrais, estão conectados com o rio. E o rio flui pelas raízes, passa pelas raízes, né? O rio flui por baixo das raízes que estão enfincadas nesta árvore. Irmão, é glorioso demais. É majestoso demais. Imagine poder ver esta cena, esta árvore da vida maravilhosa, ver o trono de Deus, ver o rio que sai do trono de Deus, fluindo, e a árvore da vida, o centro da cidade. Imagine como que é essa praça principal, o centro da cidade, com essa árvore maravilhosa, magnífica. Irmão, é coisa de você ficar sem palavras para falar. É lindo demais só de imaginar. A nossa mente humana é tão pequena, a gente consegue, até mesmo sendo algumas mentes muito bem criativas, consegue chegar só até aqui. E tudo aquilo que nós só imaginamos, tudo aquilo que nós conseguimos imaginar, chega nem perto da realidade, da grandeza e da glória que vai ser ver aquela árvore e aquele rio majestoso no centro daquela cidade. Então, essa aqui é a minha primeira representação, né? Tá aqui o rio que flui da água da vida, aí a árvore da vida, praça, né? Aí, tipo, ela tá no meio da praça, né? Aí tem o rio, que abre em dois braços, e depois fecha um braço de novo, e aqui uma pontinha. Essa é uma das representações que pelo menos eu consegui desenhar. Tá bem amador, mas eu consegui desenhar. Aí nós temos aqui de novo o mesmo modelo, o exemplo. E o que eu não consegui foi o quê? Desenhar isso aqui. Isso aqui eu tentei desenhar, mas isso aqui é o rio que flui. Esse aqui são as raízes, aqui é a margem do rio. E aqui são essa aqui é a árvore, essa daqui é as raízes da árvore. Na terra e as raízes também na água, né? E aí eu tentei fazer isso aqui também, ó, o riozinho passando por aqui, aí a árvore, né? O fluxo do rio e a árvore, com raízes tanto no ambos os lados da margem e com as raízes também dentro do rio. Aqui nós temos outro com o mesmo modelo,
só uma negação para desenhar, mas esse aqui é a mesma uma questão. É a árvore e o rio fluindo aqui, aí as raízes em volta da terra, né? Luz na terra e também as raízes aqui na água aqui, fixado na margem do o rio fixado na margem, as raízes fixadas na margem do rio, o rio passando aqui por meio da água, que é as raízes dentro da água fixado no rio dentro da água, ao mesmo tempo que ela também tem raízes nas laterais. Esse daqui foi o, acho que o mais feio de todos. Não, acho que esse aqui ganha de mais feio. Esse aqui também segue o mesmo modelo. As margens, né? A terra, a margem aqui, o rio aqui, as raízes e a árvore. Como não sou péssimo desenhista, esse é o máximo que eu consegui fazer, né? Esse daqui até que eu consegui ilustrar bem, mesmo sendo bem amador. O que eu não consegui foi esse daqui. Mas essa é a ideia que o Espírito Santo me deu. Essa aqui foi a primeira ideia, né? Essa aqui foi a primeira ideia que o Espírito Santo me deu. Essa aqui foi a segunda. Se bem que eu prefiro ficar com esta daqui. Mas só vamos ter certeza quando chegarmos lá na glória. Irmão, nós podemos imaginar como que é o centro da praça, segundo as informações que o apóstolo João viu. As coisas que ele viu foi tão gloriosa, tão majestosa, que ele teve dificuldade de expressar muitas coisas que ele viu. Muitas das coisas que ele escreveu, eu acredito que ele escreveu com dificuldade. Porque muitas das coisas não dá para explicar com palavras. Difícil compreensão. Somos seres limitados. É só chegando lá e ver. E mesmo que nós temos uma mente fértil para imaginar como eu tive, segundo o Espírito Santo, para ter essas duas imaginações, essas duas representações, essas duas ilustrações. Irmão, só chegando lá. Só chegando lá. Quando nós chegarmos lá, tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que passou pela nossa imaginação, não irá se comparar com a realidade que é. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, o que não passou pela imaginação do homem, é aquilo que Deus tem preparado e guardado para os seus que o amam. E eternamente nós veremos. Eternamente nós estaremos enxergando e vendo, mas só chegará lá quem tiver o nome escrito no livro da vida. Só entrará na cidade pelas portas quem tem o nome escrito no livro da vida, que se arrepende dos seus pecados, que abandona os seus pecados e tenta viver segundo as Escrituras, porque não é fácil viver segundo as Escrituras, mas por isso que a Bíblia diz: se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. E a Bíblia é clara em dizer: ao que vencer, 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 ao que vencer será dada a coroa de vitória, ao que vencer comerá da árvore da vida, ao que vencer verá a glória de Deus, é ao que vencer, porque o diabo não quer que você chegue até lá, o diabo não quer que você veja essas glórias, o diabo não quer que você veja essas maravilhas de Deus, o diabo não quer que você compreenda as grandezas de Deus, a bondade de Deus e contemple com seus olhos tanta coisa que você nem sequer imagina, e aquilo que você imagina nem sequer se compara com o que realmente é, da qual Deus já preparou para nós.
nós podemos imaginar, graças ao cérebro e à mente que o Senhor nos deu, criativo e fértil. Mas quando nós chegarmos lá, nós veremos, aleluia, que a nossa imaginação não se compara com a realidade que é. Esta praça de ouro puro e que tem uma árvore plantada no meio da praça e que flui um rio. Aleluia. Irmão, antes de nós darmos continuidade, de falar para que serve essa árvore, antes de falar para que serve essa árvore, eu quero falar uma coisa. A árvore produz frutos da vida. A árvore produz frutos da vida. Então, o fruto da vida vem da árvore da vida. Segue esse raciocínio, presta atenção. O fruto da vida vem da árvore da vida. Por isso que é a árvore da vida. A árvore da vida está plantada de uma outra margem do rio e no rio. A árvore está conectada diretamente com o rio. E o nome desse rio é o rio da vida. A árvore da vida está conectada no rio da vida. Ou seja, a árvore não teria vida, não produziria vida, se ela não tivesse conectada com o rio da vida. Presta atenção, vou repetir. A árvore da vida não existiria se ela não tivesse conectado com o rio da vida. Para a árvore ser da vida, ela tem que estar conectada com o rio da vida. E a árvore da vida está conectada com o rio da vida. Então, as raízes da árvore da vida estão conectadas com o rio da vida. E esse rio da vida vem de onde? Do trono de Deus. Oh, glória! O rio da vida vem do trono de Deus. Então, Deus é o dono da vida. Deus produz vida. Quantas vezes nós já falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é o Cordeiro de Deus. E o trono é de Deus e do seu Cordeiro. O trono é de Deus e do seu Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Quem é a vida? Jesus Cristo. Quem é a vida? É Deus. Então, do trono de Deus, que é a própria vida, sai a vida em forma de rio. Este rio alimenta a árvore. Esta árvore, que é a árvore da vida, ela alimentada pelo rio, produz frutos com a extração do rio. Irmão, como está conectado. Irmão, presta atenção, olha como está conectado, irmão. Os nutrientes da fruta que vem da árvore, vem do rio, que vem do trono de Deus. Oh, glória, aleluia, irmão. Os nutrientes que nós precisamos para continuar eternos, santos e vívidos na eternidade, os nutrientes de qual nós vamos nos alimentar do fruto da vida, do fruto da árvore da vida, nós vamos ser eternos, iremos eternamente comer as frutas da árvore da vida. Então os nutrientes que está ali naquela fruta da vida, que irá nos manter vivos em Cristo, vivos em Deus, eternamente, para sempre. Os nutrientes que vêm da fruta é alimentado pela árvore e o rio. Porque a árvore é alimentada pelo rio. Então, a árvore que é alimentada pelo rio produz os frutos. Então, os nutrientes vêm da árvore e do rio. E se da onde vem o rio? Do trono de Deus. Então, os nutrientes que estão no fruto vêm direto de Deus. A vida que tem na fruta vem direto de Deus. A vida que tem na árvore vem direto de Deus. A vida que tem na água vem direto de Deus, que está no trono. Irmão, isso é glorioso demais, irmão. Isso é espetacular. Irmão, isso é mega extraordinário. Isso é mega extraordinário, irmão. Isso é além da compreensão humana, irmão. Isso é muito glorioso. Isso é muito maravilhoso. Contemplar o centro desta cidade,
tudo isso vai estar localizado no centro. Agora que nós já entendemos a gloriosidade de tudo isso, nós vamos falar um pouco para que serve esta árvore. Para que serve essa árvore? Primeiro, para mantimento. Segundo, as folhas são curativas, ou seja, as folhas são medicinais. Então, a árvore serve para mantimento. Como eu disse, nós vamos nos alimentar dessa árvore. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer será dado de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que é a santa cidade, da qual nós iremos entrar pelas portas, no novo céu e na nova terra, eternamente. Então, a árvore serve para mantimento, ela irá produzir alimentação. Segundo, as folhas são curativas, as folhas são medicinais, não haverá doença, as pessoas não irão sofrer, não terá nada disso, porque as folhas são medicinais, são curativas. E outra, se as folhas são medicinais, se as folhas são curativas, significa que ela vai trazer cura. Nós seremos sempre curados, nós seremos sempre saudáveis, não haverá doença, nós não viveremos debilitados, porque a cura, os nutrientes da medicina, da cura, os curativos estará na essência da planta, das folhas dessa árvore. As propriedades das folhagens da árvore são curativas. E as folhas estão conectadas na árvore, óbvio. E a árvore está conectada onde? No rio da vida. E o rio da vida está conectado na onde? No trono de Deus. Deus é a cura. Deus é a cura eterna. Deus é a saúde para tua alma. Deus é a saúde para tua mente. Deus é a saúde para o teu espírito. Deus é a saúde que tanto você procura. Espiritualmente, Deus não é só a saúde física, que cura doenças como dor de cabeça, como lepra, como hanseníase, como tumores. Deus não é só esse tipo de cura. Deus é a cura para a alma. Deus é a cura para o espírito. Deus é a cura para a mente. Deus é a vida. Deus é a cura. A cura vem do próprio Deus. A vida vem de Deus. A cura vem de Deus. A eternidade vem de Deus. Vem tudo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, como funciona isso? Irmão, nós podemos imaginar de duas formas. Nós podemos imaginar que nós podemos destacar essa folhagem e transmitir essa folha, destacar essa folhagem e transmitir. Ou nós podemos imaginar de uma maneira um pouco mais extraordinária. As plantas, elas costumam soltar alguns... Bom, como seria bom se eu tivesse um pouco mais conhecimento em plantas, né? Se eu fosse um biólogo, tivesse um conhecimento um pouco mais em plantas, seria um pouco mais fácil de explicar isso daqui para que vocês pudessem entender melhor. Eu não sou especialista em biologia, sou especializado em plantas, mas as plantas, elas exalam, né? Elas exalam. É tudo que eu posso falar no curso, não vou poder aprofundar mais do que isso, né? Então, as plantas, elas vão exalar. Irá alcançar a cidade santa e o mundo inteiro. Então, as folhagens que estão na árvore, as folhagens que estão na árvore, elas irão exalar a cura para todas as nações. A cura chegará a todas as nações pelo exalar das folhagens. As folhagens irão exalar a própria cura de uma maneira magnífica, extraordinária, gloriosa. E essa cura chegará a todas as nações da terra, do novo céu, da nova terra e da cidade santa. Maravilhosa. Ai, irmão,
Só de imaginar já dá uma vontade de morar no céu. Só de imaginar já dá uma vontade de chegar lá na glória. E para chegar lá na glória é com jejum, oração, leitura da Bíblia, seguindo os princípios de Deus, negando a si mesmo, tomando cada dia a sua cruz, morrendo todo dia para o mundo e vivendo todo dia para Cristo. E lutando dia após dia, porque o diabo não quer que você chegue lá. Por isso é ao que vencer. Então vamos lá. O que alimenta a árvore? Aleluia, nós já falamos sobre isso, mas nós vamos falar de novo. O que alimenta a árvore? O rio da vida. O rio da vida alimenta a árvore. De onde vem o rio da vida? Do trono de Deus. O rio da vida vem do trono de Deus. Onde estará o trono de Deus? Onde estará o trono de Deus? Na cidade. O próprio Deus estará presente eternamente. Não haverá noite, porque Ele mesmo será a luz que chegará a toda a humanidade, a todo o planeta. A luz de Deus e do seu Cordeiro irá alcançar todo o planeta. Nós veremos a sua luz, nós andaremos na sua luz, veremos a sua glória e veremos até o próprio nome de Deus. Aleluia. Que está na cidade. Aleluia. Por hoje é isso aqui. Nós encerramos a penúltima parte sobre o reino prometido, falando sobre o centro da cidade, que tem a água da vida, que flui do trono de Deus, a árvore da vida, que será para mantimento e alimentação da humanidade, e o centro da praça. A praça é feita de ouro puro, mas vai estar conectado com a terra, vai ter o rio, todas essas grandiosidades que a gente só pode imaginar, mas como será glorioso. Irmãos, tem um hino da harpa. Irmão, tem um hino da harpa que diz assim: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Ah, irmão, só de pensar já é glorioso, só de pensar é maravilhoso. Irmão, achei aqui, é o hino 26 da harpa cristã. Nós vamos encerrar cantando esse louvor. Diz assim: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens joncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de bel lar e das harpas e doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel, o veraz. Se é glorioso pensar nas grandezas
dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Tá, irmão? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspes e as ruas de ouro e cristal. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que nos esperam ali, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali? Irmão, se só de pensar já é maravilhoso, já é glorioso, já dá vontade de chegar lá rapidinho. Imagine quando nós chegarmos lá. Ah, irmão, será muito mais maravilhoso. Nós ficamos por aqui. Na próxima mensagem será o melhor de tudo. Nós vamos falar sobre o melhor de tudo. E depois de nós encerrarmos esse melhor de tudo, nós iremos fazer um resumão. Vou fazer um resumão de cada parte. E depois um resumão do resumão. Né? Eu pretendo, finalizando, fazer um resumo Deus do início. Falando sobre o novo céu, sobre a nova terra. Um resumo do novo céu da nova terra. Um resumo sobre a cidade, um resumo sobre o muro, um resumo sobre o centro da cidade e um resumo do melhor de tudo, né? Vai ser extraordinário, irmão. Ah, irmão, se só de pensar é maravilhoso. Imagine chegando lá! Oh, glória! Aleluia! Dá nem vontade de parar de falar. Já, né, minasan? Até a próxima.